gente, né? Ela faz parte aqui da nossa casa, da Carolina. Ela é do Centro Espírita de Campinas e ela acaba trazendo muito conhecimento para nós, né? Ela acaba dividindo, né, muito conhecimento de uma casa espírita maior, né? Com a gente, e é uma contribuição assim maravilhosa, né? Que Deus a ilumine muito e que ela possa, né, compartilhar com a gente e trazer muitos benefícios, né? Muito conhecimento para nós, né? Então, para a gente iniciar agora, vamos fechar nossos olhos, sentindo, né, a presença de Jesus tão lindo, né? Sorrindo, com Jesus maravilhoso, emanando muita luz, muito amor, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos ajude a segui-lo, que ilumine a Carolina, que ela possa trazer muito conhecimento, muitos ensinamentos de Jesus para nós e que possamos ser um pouquinho melhor a cada dia com o que aprendemos e com o que praticamos. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa que não é habitual, porque geralmente eu coloco no final, né? Mas hoje eu quero começar com uma música que vai ligar o nosso tema, que a gente vai conversar hoje juntos, tá bom? É só um minutinho. De manhã escureço, de dia tarde, à tarde anoiteço, de noite arde. A oeste a morte contra quem vive, do sul cativo, o oeste é o meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo és um senhor tão bonito, quando a cara do meu filho, tempo, vou lhe fazer digno. Tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo,
movimento preciso. Tempo, tempo, tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito venha predefinido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo único. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei encarecido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 em outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Bom dia novamente. Então, nós vamos hoje conversar sobre tudo tem seu tempo. Então, por isso que a música que eu escolhi foi Relação ao Tempo, né? Geralmente a gente vê na voz do Caetano, da Maria, ou de outros cantores aí de renomes, né? E é uma linda canção também que trabalha essa questão, né, sobre o tempo. Uma coisa mais poética para a gente pensar sobre isso. E quando nós falamos de tempo, às vezes assusta. Não assusta? Porque no nosso modo de visualizar esse tempo, ele é muito rápido. Então nós temos alguns medos, né, quando a gente fala do tempo, porque a gente vê que, nossa, como o tempo está passando rápido, eu não consegui aproveitar o que eu gostaria de aproveitar. Então nossa reflexão hoje é sobre isso, sobre o tempo. Como é que a gente consegue lidar com essa questão do tempo? Né? Como é que nós trabalhamos isso? E o que eu vou trazer hoje é uma passagem do Eclesiastes, e que nessa passagem nós vamos ler juntos, e eu vou trabalhar isso numa visão da linguagem espírita, tá bom? Então, acredito que é uma passagem que vocês já conhecem, né, bem conhecida, do capítulo 3, versículo do 1 ao 11, e eu vou ler e nós vamos acompanhar juntos. Bom? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de agitar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora,
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Escrito por Salomão, né? Então, o que a gente consegue de primeiro visualizar nessa passagem, esse questionamento sobre o tempo? Olha como há uma dualidade das coisas. Então, o tempo inteiro há uma dualidade ali: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que plantou. E nisso, nós temos que perceber que ele está lidando com o quê? Com ciclos. Tudo tem um ciclo, né? A natureza é cíclica e nós fazemos parte dessa natureza cíclica. E como nós temos um ciclo, olha quantas fases da nossa vida nós passamos. Cada fase da nossa vida nós respondemos de uma forma nesse ciclo da vida, né? E ele fala desses tempos, desses ciclos que nós passamos, e que muitas vezes não são ciclos fáceis de se passar. Nós temos que também ter uma paciência para olhar para ele e entendê-lo. E nem sempre temos essa paciência. Nós queremos colher as coisas de imediato, não é? Nós queremos para ontem. Nós não conseguimos respeitar muitas vezes o tempo. Por quê? Porque nós vivemos na urgência. Hoje é o mundo da urgência. Tudo muito ansioso, muito rápido, muito tecnológico. Se você pega o celular, os vídeos são muito rápidos. Quantas informações seu cérebro não tem que ficar codificando ali para entender tantas informações que são jorradas nele. E como isso trabalha no nosso intelecto, como é que nós vibramos de acordo com tantas coisas que chegam até nós. E nós estamos nessa urgência. Uma urgência que às vezes nós não temos tempo nem para a própria família. Esquecemos de olhar para o outro, de conversar, de dialogar, de sentarmos reunidos literalmente, não isolados, porque muitas vezes estamos no mesmo local, mas não estamos juntos, e o tempo passa. E o tempo é muito valioso. Acho que a moeda mais valiosa que existe é o tempo, porque ele não volta. Aquele segundo não volta mais. Para quem tem filhos, talvez veja o tempo passando, né? Como cresceu. Será que eu olhei direito para meu filho nos momentos? Fui pegando aqueles momentos mais bonitos. Olha, eu vi ele crescer literalmente. Vi todas aquelas passagens da fase da vida dele. Então, nós temos que ter essa ciência de como trabalhar esse tempo, mas também que para que nós não entramos no conflito contra o tempo, porque ele é conflituoso, né? Nós vamos pensar que o tempo é uma coisa conflituosa para nós, porque tudo se desfaz muito rápido. Tudo que nós adquirimos hoje não é nosso. Nós vamos ter que deixar aqui, né? Acumulamos bens, trabalhamos para isso, que é de direito, né? Para que a gente tenha uma vida digna, melhor. Mas nós também temos que trabalhar o quê? A nossa espiritualidade para lidar com o tempo. Porque se eu sou uma pessoa muito material,
isso vai entrar em confronto comigo. O lado espiritual, essa espiritualidade que podemos exercer em nós, fazemos com que a gente lide com o tempo de uma forma mais harmoniosa e mais equilibrada. E hoje nós vamos entender um pouquinho isso. Eu vou correr um pouco sobre essa passagem do Eclesiastes, para que a gente possa também colocar isso em alguns significados dos nossos estudos diários, das nossas vivências. Então, vamos falar aí o que nós podemos concluir quando lemos, né? E entendemos essa passagem, que a vida tem uma importância, ela é feita em ciclos, a gente tem características, a gente tem um momento do nosso... Vamos comparar uma fruta? Tem um momento ainda que nós temos o quê? Primeira coisa, nós temos que semear, não é? Nós temos que plantar, semear. E para que ela possa crescer, o que nós fazemos? Temos que cuidar, adubar, para que ela possa crescer naquela terra. Então a nossa base tem que ser muito bem trabalhada, né? Então a gente tem que entender que essa base que nós temos que trabalhar, como é que nós trabalhamos ela em nós? Para que ela se fortifique e cresça. Mas para que ela cresça também e dê bons frutos, né? Primeiro ela começa verde para chegar no seu amadurecimento, tem a florzinha, depois tem todo aquele processo biológico tão bonito, né? Nós somos assim, nós somos cíclicos, nós nascemos, crescemos, voltamos para a pátria espiritual. Como que nós deixamos essa fase de aprendizado e de amadurecimento aqui? É que nós temos que refletir, já que o tempo passa tão rápido, como é que eu estou trabalhando com isso comigo mesmo, né? Concluímos que cada fase da vida humana é de suma importância, apresenta suas características próprias para aquilo que se propõe. Aprendizado do ser espiritual, redenção e amadurecimento, tudo ocorre oportunamente do mesmo modo como o fruto, que tem o tempo certo, do plantio, do cuidado e da colheita. E nós somos assim também. Kardec ele falou uma coisa que nós temos hoje também para associar a essa passagem que nós vimos. Porque lá ele fala tempo de nascer e tempo de morrer, olha como é cíclico isso. Mas entre o nascer e morrer, quantas coisas acontecem? Mas Carol, tem gente que nem aproveitou a vida e já partiu novamente. Mas calma lá, você está olhando sobre um olhar muito superficial. Porque esse serzinho, ele viveu muito, e às vezes muito mais que nós. E ele só precisava daquele momento, dessa ligação novamente, para o seu retorno da pátria espiritual. Então, nascer, viver, morrer e ainda progredir, sempre tal é a lei. A vida é cíclica. Nós nascemos e morremos, mas dentro desse ciclo, olha que coisa interessante. Vamos falar sobre a reencarnação. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a casa tem estudos espíritas em que vocês podem participar e aprofundar esse conhecimento. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio e harmonização, porque nós somos seres questionadores e entramos em conflito muitas vezes na vida, e nós precisamos desses estudos para que a gente possa se entender o nosso próximo e levar a vida de uma forma mais harmoniosa. Então a reencarnação, vamos lá. Desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Cada um de acordo com sua vibração, ok? Então não acho que todo mundo vai para o nosso lado, porque nós não iremos. Cada um vai para um lugar destinado à sua vibração. Por isso que nós temos que cuidar muito bem da nossa vibração. Nós vamos para onde nós somos semelhantes e atraímos isso. Então nós voltamos para a pátria espiritual.
chegamos lá, temos que ficar um bom tempo lá também para o nosso aprendizado, nosso equilíbrio, nossa harmonização, entender tudo que está acontecendo. Chega o tempo de voltar, de ter novas oportunidades. Então você tem uma nova oportunidade do quê? De voltar e aprender. Por quê? Porque nós erramos. No livro da vida, nós não acertamos tudo. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos, erramos, temos os nossos vícios, sendo maior do que nossas paixões, né? O lado positivo. Então, nossos vícios ainda estão ali nos dominando, muitas vezes. Então, muitas vezes nós estamos mais ligados às coisas que ainda não são legais. Mas a gente tenta lutar, né? A gente luta contra isso para a gente se melhorar. É o nosso esforço de transformação moral. Então, nesse sentido, nós estamos lá. Erramos. É que nem prova. Tem tudo certo. Então tá legal essa parte. Tem aquela parte que não tá legal ainda, que nós precisamos melhorar. É onde eu vou ver, literalmente, é nesse momento que eu consigo ver, visualizar as minhas falhas, e junto com os mentores, meus amigos espirituais, estão me auxiliando para esse processo. Então, eu consigo visualizar onde eu não fui muito bem ainda, que eu preciso melhorar, e com quais pessoas eu preciso melhorar. Então, vem a família. A escolha da família, que é muito minuciosa. E olha, isso é um trabalho assim espetacular da espiritualidade. Quando você lê as obras espíritas, principalmente o Pentateuco, que é o Pentateuco, 5 obras lá de Kardec, né? Que essa não pode deixar de ler, é a base. Nós entendemos o quê? Que a família que nós escolhemos é onde nós precisamos o quê? A primeira parte de evoluir é com eles. E nem sempre são nossos afetos. Então, nós encarnamos também junto com os desafetos. E eles podem estar na família. Não são só próximos, né? O mais próximo possível é a família. Porque é ali que eu tenho que começar. Eu começo do micro para ir para o macro, tá? Por sociedade. E lá nós, então, escolhemos a nossa vida. Mas calma lá, então existe destino. O Espiritismo não fala que existe destino. Ele fala do destino relativo. Por quê? Porque nós podemos escolher algumas coisas para a qual nós iremos reencarnar. Mas nós estamos o quê? Regidos por leis universais. Então nós temos o nosso livre-arbítrio atuando. Opa, então lá no meu livro da vida, no meu contrato que eu fiz, né? Eu coloquei algumas coisas por qual eu tenho que passar literalmente. Então essas coisas não mudam. E tem coisas que mudam. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Eu tenho o meu caminho que eu mesmo vou seguir. Mas se eu tiver uma espiritualidade legal, eu vou conseguir ter boas intuições para que eu não saia da minha rota e leve para outros lugares. Né? Se eu não for domado pelos meus vícios, eu consigo seguir a minha rota tranquilamente. Por mais que às vezes eu caia, eu me ergo novamente. Eu consigo ter aquela base trabalhada para que eu possa voltar. Então existe um destino relativo, que eu possa mudar as coisas, tá? Então eu tenho esse livre-arbítrio. Quando nós reencarnamos, nós temos provas e expiações. E isso aqui é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque muitas vezes nós pedimos coisas que a espiritualidade não pode tirar de nós. Por quê, Carol? Porque isso vai fazer com que eu
evolua espiritualmente. Se eu tenho que passar por determinadas situações, é para que eu cresça, para que eu me fortifique, para que a minha base comece a ter as folhinhas, as florzinhas, para depois dar os frutos. Então, nós precisamos dessas provas. Mas claro, ninguém carrega um fardo, né, maior que possa suportar. A espiritualidade não daria algo para você que você não conseguisse passar por isso. Então nós temos essas provas escolhidas por nós. Quando o espírito ele não está pronto para escolher suas próprias provas, a espiritualidade nos auxilia nisso. Mas preste atenção, ele auxilia nisso e ele não vai passar por elas. Somos nós, tá? De acordo com como nós passamos por isso, né? Como é que nós vamos passar por essas provas? Porque nós temos dualidades. Vocês viram lá na passagem quantas dualidades na vida nós temos. Então, nesse processo do tempo que nós estamos aqui, essas provas e expiações, como é que será que nós vamos responder a elas? Porque isso aqui é um boleto e praticamente quase não tem fim, tá? Porque a gente erra e volta, porque ainda estamos em processo de evolução, ainda não chegamos no patamar do Cristo, né? E ainda tem muita estrada para percorrer. Nós ainda somos seres falhos, nós ainda temos muito que passar por isso. Podemos não reencarnar mais na Terra, podemos reencarnar em outros lugares em que nossa vibração está pedindo para voltar para aquele local. E olha, se eu volto para um lugar primitivo ainda, é porque a minha experiência ainda não aprendeu. Eu preciso voltar lá para que eu possa aprender novamente, para entender onde eu estou falhando. Então, quando nós temos esse processo do nascer, do viver e do voltar para a pátria espiritual, muitas coisas acontecem. Isso é importante a gente entender. Olha como a vida é cíclica. E Kardec falou: nós não regredimos, nós estamos em processo de regressão. Porque o pai maior, ele não quer seus filhos falhos. E ele vai dar essa oportunidade sempre para que a gente possa se melhorar, né? Os ciclos que todos os espíritos são submetidos em suas diversas reencarnações, infância, juventude, maturidade e velhice, contribuem para essa inevitável progressão. Existe a pedagogia Waldorf, não sei se vocês já ouviram falar. Waldorf ele classifica a vida em setênios. Cada 7 anos nós correspondemos à vida de um jeito. Isso é muito interessante porque não está ligado nada ao lado religioso, é mais ao lado científico. Então, quando a gente olha para essa questão da vida, a gente às vezes até se questiona: por que eu não tinha essa cabeça naquele tempo? Eu não ia fazer certas coisas, né? Mas nós temos esses ciclos da vida em que nós correspondemos ao quê? A cada período dela. Cada período dela nós temos os nossos conflitos. E se eu não trabalhei isso aqui, você vai arrastar conflito para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, o desenvolvimento infantil é de extrema importância. E hoje nos preocupa muito. Por quê? Para nós educadores, não só educadores no sentido escolar, mas pais, vocês são educadores. Olhem com cuidado para os seus filhos. Como vocês estão educando eles? Por quê? Porque sua missão é muito grandiosa. Você tem um espírito na mão que você assumiu para ajudá-lo na sua progressão espiritual. E não é pouco isso. Isso é muito. É um cargo muito grande.
está tomando conta, não que a tecnologia seja negativa, porque faz parte do processo da evolução, mas como nós estamos lidando com ela, não está legal, né? Então, se eu começo a parar no desenvolvimento humano da infância, eu vou sofrer muito as outras partes da vida. E nós vemos jovens hoje muito conflituosos, extremamente conflituosos. Eles não aceitam muitas coisas, eles não entendem muitas coisas. Mas por quê? Porque a base, aqui não está sendo trabalhada. Não é a escola que vai suprir isso. É a família. É onde nós assumimos esse papel lá antes de voltar. Então nós não podemos jogar nas costas dos outros e terceirizar aquilo que cabe a nós. Para que quando ele vai para uma sociedade, exista ali uma união, uma cumplicidade, para que esse desenvolvimento se torne completo. Para que quando ele chegue na sua fase adulta, ele não sofra tanto. Tá? Mas é natural nós temos os nossos conflitos em cada fase da vida. A maturidade, a velhice. Acho que na velhice é um despertar muito bonito, né? E nós, muitas vezes, deixamos de ouvir os mais velhos. Os nossos avós, os nossos pais. Por quê? Porque eles já percorreram caminhos, então eles sabem os acertos. E onde nós devemos ir, aquilo que nós não devemos. Então, tem filosofias, né, que a gente entende isso muito bem. Tem culturas que a valorização do mais velho é impecável. Você tem que ouvir as pessoas mais velhas, porque na fase da vida ela já passou por muitas coisas, o tempo que ela viveu. Então é muito importante saber ouvir. Hoje nós não estamos mais sabendo ouvir. Nosso processo de evolução precisamos desenvolver a paciência e a fé. Que nada é perdido, apenas ciclos que terminam e novos ciclos que se iniciam. Mas aprendizados ocorridos nesses ciclos jamais se perderão. Então, isso é importante, né? A gente às vezes precisa falhar para quê? Porque a gente aprende e não volta a fazer mais um erro que a gente já cometeu. Veja bem, nós somos seres que se sabotam o tempo todo. Vamos dar um exemplo mais prático. Final de ano. Está chegando o final de ano agora. Né? Estamos aí em outubro, já está quase lá, o Papai Noel já está aparecendo aí. O que acontece no final de ano? Todo mundo se transforma. Que bom, deveria ser o ano inteiro. Chegou o final do ano, vamos fazer uma lista para que no ano que vem eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz. Aí eu vou fazer uma academia, eu vou fazer não sei o quê, eu começo a fazer uma lista. Vou fazer um peixinho, vou... E aí você fez uma lista de metas para ser cumpridas. Vocês cumprem toda a lista que vocês fizeram? Não, a gente não consegue, né? A gente se sabota. Olha que coisa interessante, para a gente não carregar a culpa, a gente se sabota. A gente sempre tem uma desculpa por não ter feito. A gente não faz aquilo. Parabéns para quem cumpre, né? Porque é um esforço mesmo. Você cumpriu, parabéns. Mas a maioria não consegue. Por quê? Porque fica se sabotando e criando casos para não ter feito. E aí tem uma desculpa para que aquilo não, a culpa não fique maior ainda. Então a gente cria, né, as nossas sabotagens. Paciência é uma coisa importante. Paciência e fé. Na vida, se nós reencarnamos, nós temos nossas provas e expiações, como é que nós passamos por ela? Com lamentações, com reclamações, ou com vitimismo, ou com fé. Se somos seres falhos,
Nós temos ainda aquele lado, né, de se vitimizar, de reclamar, de achar que Deus abandonou. E a gente esquece dessa programação para que a gente literalmente possa evoluir. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque onde volta, nós temos que trabalhar essas aflições na nossa vida para que a gente possa entender o valor da fé. Nós não estamos nunca abandonados. O Pai Maior nunca nos abandona. Nós nos abandonamos quando não temos a vibração capaz de senti-los no nosso percurso da nossa vida. Nós nos sintonizamos com coisas que às vezes fazem com que nós não conseguimos alcançar esses bons amigos espirituais. Mas não que ele abrir as costas para você e falar, nunca mais vou te ajudar. Você não aprendeu? Não é isso. Mas às vezes ele respeita o quê? E vai respeitar muito o seu livre-arbítrio. Mas ele está ali. Para quem viu o nosso lar 2, vamos pegar aí porque o pessoal é mais do cinema do que da leitura, né? O nosso lar 2, o mentor ele nunca desistiu do outro. Deu para entender aquilo? Até o final ele estava ali na esperança de que o outro pudesse se visualizar que ele errou e pedir o quê? O perdão. Quando ele ouviu falar perdão, olha eu aqui para te ajudar. Ele nunca nos abandona. Mas nós temos que ter essa capacidade do quê? De passar por nossas provas, expiações, mesmo que não seja fácil, com muita paciência, com muita fé, seremos humildes, não deixar o nosso ego tomar conta da nossa vida. Porque há tempo de dor, mas há tempo de sorrir. Nós temos que passar por isso. Nem tudo é calmaria e bonança. Na nossa vida vai ter muitas tempestades passando por ela. Mas como você vai lidar no meio dessa tempestade? Você tem o que se agarrar? Se eu me agarrar só ao que é o material, eu vou me afundar. Se eu crio o lado espiritual nas minhas tormentas, eu vou conseguir me levantar cada vez mais. E se eu tiver que passar por um momento que eu vou ter que ter desenlace, quando você está conectado com fé e espiritualidade, os amigos jamais abandonam. E eles estão lá para que o seu desenlace seja o melhor possível. Porque muitas vezes queremos prender as pessoas aqui conosco, porque nós temos o apego. O amor é grande, o apego também, né? Nós criamos esse apego. E nós esquecemos que a vida não termina aqui, a vida continua. Às vezes vamos ter que separar por um tempo, para que depois possamos novamente ter essa oportunidade do reencontro. Então, meus queridos, nada é perdido, tudo é renovado, ciclos se reiniciam. E aqueles que estão longe de nós estão conectados a nós também. E nós temos que ter esse entendimento que para nos conectarmos com aqueles que foram, tem que ser com muito amor e carinho, para que a gente não crie uma simbiose negativa de obsessão. Porque não tem só uma obsessão de desencarnado para encarnado, tem muito encarnado que obsessivo, encarnado mesmo e desencarnado. Nós temos que ter, então, esse período de luto, mas também entender e deixar que a espiritualidade o ajude, o apoie da melhor forma possível. Então a vida é cíclica e nossos aprendizados são para que a gente possa levá-los. Nada é perdido, né? Nada é perdido. A gente volta com esse conhecimento, com aquilo que a gente já fez de bom. E a gente vê crianças lindas e maravilhosas hoje reencarnando, sabendo tocar instrumentos, sabendo fazer coisas grandiosas, sabendo ler. Olha que coisa mais linda, a evolução, é a regeneração. São seres que têm uma grande evolução na parte, às vezes, muito intelectual
Perceber as lições de cada ciclo nos permite dar um passo adiante na escola da vida. Agradeça tudo sem julgar e peça apenas paciência e sabedoria para decifrar os mosaicos e quebra-cabeças que surgirem no caminho. Pois é, agradeça tudo sem julgar. Isso é uma coisa ainda que nós precisamos ainda trabalhar muito em nós. Porque o reclamar ainda faz muito parte da nossa vida. E quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes e isso volta para nós. Não que a gente tenha que ser sempre amor e love, mas a gente também tem que saber entender que quanto mais eu reclamo, nada melhora, vai só piorar, né? Então a gente tem que entender, e isso, pessoal, é evangelho, tá? No evangelho, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente entende isso. E a importância do evangelho no lar. Por quê? Ele é aquele estudo metódico, tá? Porque se eu abro uma página, tudo bem, você vai aprender ali. Mas pode ser que você caia de novo na mesma página. E você vai ficar preso em certas situações do evangelho. Mas quando você pega o evangelho do começo ao fim, é um estudo que você está fazendo junto com a sua família. E nesses estudos a gente compreende esse ciclo da vida. E como nós temos que passar por essas dualidades da vida, que lá em Eclesiastes, Salomão já dizia. Então a gente tem que passar com paciência e sabedoria, para que a gente possa decifrar todos esses mosaicos da nossa vida, que são quebra-cabeça, né? Gratidão ao ciclo que se encerra, entusiasmo para o ciclo que se inicia. Olha que bonito. Então, quando no fim do ano, temos também que ser gratos só no final do ano? Não. Agradeça a cada momento, porque nós não sabemos o que vai ocorrer no segundo, no minuto. Podemos estar aqui agora e depois não mais. Como é que eu aproveitei o tempo da minha vida? Será que eu soube realmente ter esse momento que eu não fiquei só preso no meu trabalho, mas eu tive um tempo para mim? Porque você tem que se amar. É a primeira coisa que a gente tem que fazer o quê? Se ame. Se coloque em primeiro lugar. E o se amar é ter um tempo para você, para fazer também as coisas que você gosta. Se amar muitas vezes é falar não nesse ciclo da vida. Então, quanto tempo a gente passa trabalhando? 8 horas por dia? Mais? Depende do trabalho de cada um. E às vezes a gente não se desliga, né? Eu falo isso pelo meu próprio trabalho, porque eu saio da escola, mas eu não me desliguei da escola. Eu estou na escola ainda. Por quê? Porque eu carrego trabalho na minha casa. E eu já prometi para mim mesmo que eu não quero mais isso. E muitas vezes eu consigo cumprir isso, mas às vezes eu não consigo, porque eu assumi responsabilidades. Mas aí, se eu estou ocupada no trabalho, pera lá, e a minha família? E o outro que está comigo? Ele também merece o meu momento com ele. Eu preciso cuidar também de ouvir o outro. Hoje as pessoas não têm tempo nem para ouvir o outro. Se alguém para conversar com você, te ouvir uma aflição sua, seja grato a essa pessoa, porque as pessoas hoje nem querem ouvir mais as outras. Está com pressa, não quer saber. E o tempo é precioso. E se você deu esse tempo, 5 minutos para outra pessoa, ela vai ser grata a você e vai lembrar de você. Então, pessoal, vamos se amar em primeiro lugar e fazer com que esse amor também não seja egoísta, para que a gente também possa saber se relacionar com os outros. Muitas vezes a gente não gosta de se relacionar com o outro. Tem gente que prefere animal do que o humano. Tá, o animal é lindo, maravilhoso, ele é perfeito, ele nos ensina um amor também incondicional. Mas ele não ajuda a gente nas provas e expiações. Então, o que eu preciso? Conviver com o outro? Eu preciso conviver em sociedade. Eu preciso sair da zona de conforto, para que eu veja o meu caminho, o que eu tenho que
valorizar o meu tempo, as pessoas que precisam do meu tempo, aonde eu tenho que ficar, aonde eu tenho que escolher. Se a vida é tão dual, e nós temos que passar por todas essas dualidades, nós temos que saber muito bem ter esse olhar para o tempo com muito carinho e com muita sabedoria, porque ele não volta mais. E aí vem muitos espíritos, às vezes, que desencarnam, relatam isso, né? Do tempo. Ele poderia ter feito outras coisas. Porque o tempo que ele teve aqui, ele acabou, às vezes, se desviando daquilo que foi planejado. O que não podemos é duvidar do amor, da grandiosidade de Deus e ter paciência de aguardar, pois tudo tem seu momento para ocorrer. Tudo há um propósito. Consegue voltar para mim aqui para slide? Isso. Do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito da justiça. Não há acaso. Tudo tem propósito. Tudo é cíclico na vida. Tudo faz com que a gente amadureça. Muitas vezes a gente tem que matar coisas em nós para que a gente possa se curar, para que a gente possa se edificar. Há tempo que vai ter muitas pedras no caminho, mas nós vamos saber desviar essas pedras e seguir o fluxo da vida. Há tempo que eu quero ficar junto com as pessoas, mas tudo bem. Há tempo também que eu quero ficar no meu mundinho, cuidando de mim. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar. Tem coisas que eu não preciso mais ficar remoendo. Tem coisas que eu já posso desgarrar de mim, porque eu já estou amadurecido para entendê-las, que às vezes nos machuca muito. Se eu ficar remoendo aquilo, vai doer. Só eu vou sofrer. E eu me amo, eu não preciso disso. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tem aquele tempo que a gente tem que mais ouvir e falar. Há tempo para amar e tempo para odiar. Há tempo de guerra, que eu vou precisar combater algumas coisas, mas a paz retornará ao meu ser. Então, pode botar uma última slide para mim, fazer um grande. Não podemos duvidar do amor de Deus, do nosso papel sobre nós, e fazer com que tenhamos paciência conosco mesmo. É importante a paciência e lembrar que tudo tem seu tempo, tá? Para dar o nosso poder. Então hoje eu deixo essa pequena reflexão com vocês, e que vocês possam depois fazer uma reflexão maior em casa dessa passagem, fazer o Evangelho no lar. Quando fazemos o Evangelho no lar, nós convidamos Jesus para estar no nosso lar conosco, nos harmonizando, nos equilibrando. O que é o Evangelho no lar, Carol? Para aqueles que nunca fizeram. É o momento que você escolhe um livro edificante. Nós espíritas geralmente escolhemos mais o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo. Mas você pode escolher qualquer livro edificante que traga ensinamento moral. Tá? Para que você possa ler um trecho e refletir junto com a sua família. E sua família inclui também seus pets. Por que os pets? Porque eles são seres que estão em evolução. E eles também precisam de equilíbrio.
Porque se seu pet está em desequilíbrio, é porque você está em desequilíbrio, porque o seu pet te ajuda na sua energização. Olha que coisa maravilhosa. E ele pega para ele. Aí ele desequilibra. Por que ele adoece? Porque ele está te protegendo de alguma energia. Então o seu pet também precisa estar nesse momento do Evangelho do Lar. Fluidificar água para eles, né? Para que eles possam se harmonizar também, se equilibrar. Então, o Evangelho do Lar é para as crianças, faça uma linguagem que eles consigam estar com vocês, distribua a tarefa que eles consigam cumprir, por exemplo, uma oração. Ah, mas a oração não é como uma frase, é uma oração, porque ele falou de coração, né? Inclua todos da família. Não consigo incluir, Carol, não tem importância. Faça você. E nesse fazer, todos da sua família serão beneficiados e logo os outros juntarão a você. Tá? Façam isso. E vamos pensar como o tempo é valioso para nós. Com quem nós iremos compartilhar esse tempo precioso. Um bom dia a todos.